e eu vou falar agora um pouco sobre a análise dos dados. Na pasta do GitHub, aqui na pasta alguns ensaios, tem alguns dos ensaios que foram feitos. Por exemplo, aqui do chumbo. Quando eu clico no ensaio, aparece um arquivo de texto, que é um arquivo de texto onde as duas primeiras linhas, a primeira linha é o título das colunas, e os dados estão a partir da terceira linha, todos separados por vírgula. E a segunda linha é uma linha que mostra todos os dados do ensaio, o parâmetro do PID, o valor da tensão que foi feita no ensaio e a temperatura ambiente no momento do ensaio. Então agora eu vou pegar esse arquivo de texto que foi gerado pelo calorímetro e vou importar no Excel. Eu vou abrir o Excel, vou na parte de dados, na aba de dados, vou clicar em obter dados e dados do arquivo e de arquivo de texto. Aí eu vou clicar aqui no arquivo que eu quero importar para o Excel. E ele vai dar as opções aqui. Aí eu vou deixar o delimitador como ponto e vírgula. E as outras configurações tudo do jeito que ele mostra. E vou clicar em carregar. E daí ele já carrega o arquivo todos os dados lá aqui no Excel. Daí para eu conseguir visualizar, eu vou primeiro traçar um gráfico da temperatura e da potência, só para conseguir dar uma olhada nos valores. Visualizar os valores. Vamos colocar aqui eixo secundário. Beleza. A gente tem aqui o valor da temperatura no ensaio. A temperatura estava constante, esse foi um ensaio de 250 graus, de uma amostra de chumbo. Depois aqui foi colocada a amostra, a temperatura caiu e a temperatura voltou para o patamar programado. E aqui é a potência do ensaio. Só que o algoritmo do PID ele tem um certo ruído, assim, ele tem um certo ruído. Então, para a gente conseguir visualizar a potência colocada, eu vou fazer o gráfico da potência média nesse período. E daí a gente vai ter um valor bem mais estável desse valor aqui. Então, eu vou criar uma nova coluna aqui. E vou na análise de dados. Eu vou em dados, análise de dados. Clicando aqui na planilha, análise de dados. Aí eu vou aqui em média móvel. O meu intervalo de entrada vai ser aqui a coluna C. E o meu intervalo de saída vai ser a coluna D. E daí o valor final vai ser o valor aqui da planilha, 905. 905. Vou colocar aqui, por exemplo, nos ensaios eu usei o valor de 15. Vou colocar vários valores para a gente ir vendo a diferença dos gráficos. Então eu vou colocar aqui a média móvel e vou colocar para fazer um gráfico entre a temperatura e a média móvel. E aqui eu vou colocar como eixo secundário. Beleza. Aí aquele eixo que estava bastante ruído, agora já diminuiu bastante o ruído aplicando a média móvel. Eu vou aumentar esse valor aqui de 5 para 10. Ele já vai ficando mais
visualizável. Já dá para vendo, vai dar para vendo os patamares aqui já constantes. Vou mudar os valores aqui só para ver a diferença da visualização. Aqui, 15. Nos ensaios que eu fiz nessa planilha, eu usei todos eles a média móvel de 15. E quanto maior você usa a média móvel, mais vai ficando, vou colocar aqui 30, por exemplo, vai ficando cada vez mais estável que o valor do patamar. Mas é mais para conseguir visualizar os dados sem muita influência daquele monte de ruído que tem do algoritmo PID. Então eu vou deixar a média móvel em 15, como todos os outros ensaios para visualizar. E aqui a gente tem uma das curvas típicas da análise do calorímetro, que a gente tem a curva da temperatura e a curva da média móvel da potência colocada. Eu vou voltar agora aqui na apresentação. E aqui na apresentação a gente vê a influência do primeiro parâmetro que pode ter sido variado do ensaio, que é a tensão do ensaio. Então, por exemplo, quando a gente usa uma tensão mais baixa, por exemplo, essa tensão aqui de 5,2 volts, o calorímetro está lá constante, a temperatura está aqui constante, aí depois eu coloquei minha amostra, e o calorímetro vai colocar a tensão, a potência máxima para corrigir essa variação da temperatura. Só que o pico dessa potência máxima aqui depende do valor da tensão. Porque a fórmula da potência a potência é a tensão ao quadrado dividida pela resistência. Aí a resistência ela mantém-se constante, então o valor da potência máxima vai ser proporcional ao quadrado da tensão. Então aqui, por exemplo, a tensão de 5,2 volts vai dar um pico aqui de potência no calorímetro de 12 watts. Então ele vai manter essa potência de 12 watts, depois ele vai diminuindo bonitinho e volta para o patamar estável. Já se fosse, por exemplo, uma tensão mais alta, de 6,6 volts, o pico do calorímetro já ia, em vez de 12 volts, ele vai para 20 watts. E já dá um pico essa tensão e acontece um segundo fenômeno. Com a tensão mais baixa, você consegue ver que a temperatura voltou lentamente para o patamar que deveria. Aqui, com a tensão mais alta, ele coloca uma potência maior. Então, passou do limite estipulado e depois voltou. Então, esse primeiro aqui deu um pico de 12 watts. E essa passagem acima do valor estipulado é o overshoot. Então, nesse primeiro caso, o pico foi de 12 watts e não teve overshoot. Não passou nem um pouco aqui do patamar. No segundo caso, já foi um pico aqui de 20 watts e teve overshoot. Ele passou do valor estipulado. Então, ele colocou mais energia no sistema do que deveria e a temperatura subiu mais do que deveria ter sido. Bem, e como varia a tensão para fazer o teste? Que tipo, todo o restante dos parâmetros regula no próprio software. E como é que regula a tensão para o teste? Aí a tensão é um pouco mais... tem que fazer fisicamente no calorímetro. Então aqui é bem à frente do calorímetro, você vai soltar esses dois parafusinhos que tem aqui, e essa é a tampa da frente do calorímetro. Você solta esses dois parafusinhos e você tem acesso a essa plaquinha aqui, que é a fonte variável de tensão. Que ela está ligada na fonte de 12 volts e dependendo do valor que você setar ela, você vai ter uma tensão entre 3 e os próprios 12 volts, que é o máximo que você pode colocar no sistema. Então é uma fonte variável de tensão. E essa fonte, a gente tem aqui
uma foto dela mais ampliada. Então, é esse primeiro aqui, é trim pot, que você vai ficar girando esse parafusinho aqui e ele vai aumentar ou diminuir a tensão. Então, é esse parafusinho aqui da esquerda. O da direita é só o limite da corrente, porque esse tipo de fonte ele é usado, por exemplo, para carregar bateria. Então, numa bateria você tem que ajustar a tensão que você quer e limitar a corrente. Mas nesse caso aqui, a gente só vai mexer nisso daqui se não tiver entregando a potência que precisa. Senão, só varia a tensão. E para regular aqui é só pegar uma chavinha de fenda pequenininha e ficar girando. Aí você pode ligar a saída do manual, a saída manual do calorímetro em 1 e fazer isso com ele ligado. Que daí você vai girando essa chavinha aqui, você vai conseguindo ver lá qual a potência, a tensão que está e qual a potência máxima que vai atingir no pico. Então é dessa maneira que você regula a tensão. E perfeito. Aí a gente regulou a tensão e como calcular o momento que o teste encerra, quando tem overshoot e quando não tem overshoot. Para esses ensaios aqui foi considerado o seguinte: quando não tem overshoot, a gente considera como fim do ensaio o momento que a temperatura volta para o patamar, o primeiro valor que ela atinge o patamar programado. E quando tem overshoot, por exemplo, nesse caso aqui teve o overshoot e depois ele volta. A gente considera o momento que a temperatura volta para o patamar programado. Que daí é o fim do ciclo. O ciclo dele colocar mais energia do que o necessário, daí volta para a temperatura certa e depois fica constante. Então a gente está usando esse tempo a mais na consideração do. E tem uma outra coisa bastante interessante, é que a temperatura, a potência que o calorímetro estabiliza com a amostra e sem a amostra são levemente diferentes. Aqui nesse caso, por exemplo, sem a amostra, ele estabiliza numa potência aqui próximo de 8.1 watts, e com a amostra ele estabiliza com quase 8.3 watts a potência média aqui. Mesmo sendo uma diferença pequena, afeta bastante essa diferença das potências de estabilização com a amostra e sem a amostra. Porque como tem um tempo razoável aqui, tem o problema de qual valor você considera. Você considera o valor anterior, você considera o valor posterior, a média deles ou alguma proporção entre um valor e o outro. E tem casos que o valor inicial é menor do que o final e tem casos que é o contrário, que ela estabiliza numa potência um pouquinho inferior. Ela estabiliza numa potência um pouquinho inferior. Então foi considerado uma média simples, assim, uma média de 50% a potência inicial e 50% a potência final. E o procedimento do ensaio que foi feito, do ensaio que já foi feito no caso, só revisando isso, foi definida a temperatura do ensaio e o valor do PID no software. Esperou-se o aquecimento do calorímetro e estabilização da temperatura. Depois começou a captura dos dados e espera um tempinho para capturar os dados dessa potência de estabilização antes de colocar a amostra. Depois eu coloco a amostra e espero mais um tempo até voltar ao patamar programado e esperar algum tempo para determinar depois esse patamar depois que a temperatura estabiliza. Daí eu finalizo a captura de dados e depois eu uso o Excel para analisar esses dados. E o procedimento que foi usado para analisar os dados no Excel foi considerado 50% da média antes e 50% da média depois. O tempo inicial do ensaio foi o tempo que a temperatura começa a cair. Então eu fico olhando na tabela, a temperatura está lá constante, e depois quando ela começa a cair, esse é o tempo que eu considerei que começa o ensaio. E o tempo final do ensaio foi considerado de acordo com se tem ou não tem overshoot. Se tiver overshoot, eu considero quando ele retorna do overshoot o tempo final do ensaio. E quando não tem overshoot, quando
atinge o patamar pela primeira vez. Depois eu calculo a potência média antes do ensaio, a potência média depois do ensaio, a potência média durante o ensaio e o tempo do ensaio. E faço um cálculo que eu pego a potência média do ensaio e tiro dela como se fosse assim, a potência do ensaio menos a potência fora do ensaio, que é metade da potência antes e metade da potência depois, e multiplico pelo tempo do ensaio. E isso eu acho a diferença da energia durante o ensaio. Para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar na planilha como é que ocorre isso. Vou abrir agora o Excel. Aqui está aquela planilha que a gente estava trabalhando com ela. Então eu vejo aqui que o meu ensaio vai começar aqui por volta de 348, da linha 348 da planilha. Então eu vou até a linha... e eu também vejo por aqui que não teve overshoot. Eu vou conferir depois, olhando a curva da temperatura quando volta, mas eu já vejo aqui que não teve. Então eu vou olhar primeiro na linha 348. Ó, eu tô aqui, ó, a temperatura aqui está por volta de 250 graus, 250 graus, 250 graus. Aí aqui esse momento aqui, ó, começou 250, 250. O momento do 350, a linha 351, ele já cai para 249, 246, 243. Então eu vou usar essa linha aqui, 351, como o início do meu teste. E agora eu vou ficar vendo aqui quando que ele vai retornar para o patamar 243, 44, 248, 249, 249, 249, 250. Então nessa linha aqui, 464, ele retornou para o patamar. Eu vou dar mais uma olhada nos valores seguintes para ver se ele manteve no patamar ou se ele passou. Aí nesse caso aqui ele manteve no patamar, depois ele estabilizou, subiu até um pouquinho depois, mas ele estabilizou no patamar. Eu vou então usar esse valor como valor final do teste. Eu vou anotar aqui então o valor de a linha 462. Esse foi o final do meu teste. Então vou voltar lá no gráfico. Então a gente teve aqui o começo do teste e por volta daqui o valor final do teste. Então eu vou pegar agora um intervalo anterior. Eu tenho aqui o 462. Vou pegar, por exemplo, 200 valores anteriores aqui, ou até, dependendo, o próprio intervalo todo aqui. Vou anotar aqui no meu, então, o meu ensaio vai começar no 351. Eu vou colocar o 350 para calcular o valor inicial e vou colocar do 150 ao 350 para calcular a média desse trecho aqui para determinar qual é a potência média aqui. E vou fazer a mesma coisa. O teste termina em 462. Eu vou colocar os valores em seguida, de 463 até 663. Então eu já determinei os valores do ensaio. E vou criar agora uma função aqui calculando esses valores. Então eu vou colocar aqui. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Ó, a média antes entre as linhas 150 e 350. O ensaio, linhas 351 e 462. E média depois vai ser a 463
até 663. Então eu vou começar calculando aqui a minha média antes do ensaio, que vai ser a média, deixa eu colocar para cá para dar para ver os valores. Vai ser a média, vou usar agora a coluna da potência, não da média móvel que eu calculei. Então C 150, 2 pontos C 350. Então 6,13 watts é a média antes, a média depois vai ser a média de C 463, C 663. E agora a média entre esses valores. Foi bem pouca diferença entre eles, mas tem casos que é uma diferença bem considerável. Vou chamar aqui de média média, que é um nome bem ruim, mas enfim, que vai ser esse valor mais esse valor aqui, dividido por 2. Então essa é a minha média fora do meu valor do ensaio. Agora eu vou calcular a potência no ensaio. Potência no ensaio, que vai ser a média entre C351 e C462. 7,76 watts no ensaio. Então, para eu calcular a diferença de energia, eu vou fazer a subtração da potência no ensaio, menos essa potência média fora do ensaio, e multiplicar por todo o tempo do ensaio. Daí a gente tem o valor da diferença de energia que foi absorvida pela amostra. Então, eu vou colocar aqui o tempo do ensaio, que vai ser a primeira coluna, que é a coluna A. Então, é o tempo final, que é o A462 aqui, A462, menos o A351. O tempo do ensaio foi 222 segundos. Então, a minha energia absorvida vai ser essa potência do ensaio, menos a potência média normal, que fica mantendo a temperatura constante fora do meu ensaio, vezes o tempo do ensaio, que eu tenho aqui 358,8 joules absorvidos nesse ensaio aqui, que não teve overshoot. Então, esse foi o procedimento sem overshoot. E no caso de uma amostra que tivesse overshoot, como é que a gente faz o cálculo? Aqui, por exemplo, tem um ensaio que teve overshoot. Então eu vejo aqui na temperatura, quando começa a cair a temperatura aqui por volta de 235, eu vou lá na linha 235 e começo a ver aqui quando vai começar a cair. Por exemplo, aqui, a linha 300, ela estava mantendo em 300 por volta de 300 graus. Aqui continua 299,9. Aí na linha seguinte já começa a cair a temperatura. Então eu vou colocar essa minha primeira linha aqui, 236. Aí eu vou ver, essa temperatura vai cair até 267, 265. Depois ela começa a retornar de novo. 299, 300. Só que daí ela chega no 300 e ela já logo passa do 300. 300, 300.7, 300.8, 301, que é o overshoot aqui. 301, 301. E agora eu vou achar o ponto onde ela volta. 300, 300, 300. 305.
Acontece muitas vezes de ficar assim um certo tempo tangenciando o valor. E eu cheguei aqui, ó, número 455. 455 é a linha onde ela retorna do overshoot. Depois ela vai ficar constante aqui nesse valor. Vamos só ver se antes da linha 455 não teve nenhum outro valor aqui e eu não vi. Aparentemente não. Então esse foi o valor aqui do meu ensaio, entre 236 e 455. Eu vou anotar aqui intervalo do ensaio aqui entre 236 e 455. Aí eu vou pegar o intervalo depois, por exemplo, 455, intervalo depois, 455, e, por exemplo, existe 655, e o intervalo antes, entre, por exemplo, 36 e 236. Intervalo antes entre 36 e 235. 236 já é do outro. Então vamos lá. Potência antes vai ser a média da coluna C36, C235. A minha potência depois vai ser a média da C455 e da C655. Então a gente tem um valor bem parecido também. Eu vou chamar minha média de esse valor, a média fora do ensaio. Agora eu vou calcular a média no ensaio, que vai ser a média entre C236 e o C455. 9,34. E agora eu vou calcular o tempo de ensaio, que é a coluna A455 menos a A236. Foram 438 segundos. 455 menos 236. Porque teve overshoot, ele considera um tempo bem maior de teste. Então vamos lá, energia absorvida vai ser a potência no ensaio menos a potência média, que vai ser a diferença entre fora do ensaio e dentro do ensaio, vezes o tempo do ensaio, que deu 667,6 joules, considerando o overshoot. E daí esse foi o procedimento que foi usado para fazer o cálculo de todos os valores. E eu vou apresentar agora um pouco dos valores que foram obtidos. Vamos voltar aqui. Aí o primeiro valor foi o valor do zinco. Foi uma amostra de zinco. É um zinco ânodo. Então ele é um zinco que provavelmente ele tem uma pureza grande. E a tensão do ensaio foi 6,6 volts. A massa da amostra é 3,246 gramas. E a temperatura ambiente 21 graus. Aqui a gente tem foram feitos 3 ensaios. O primeiro ensaio, você pode ver que está bem constante a temperatura inicial e a temperatura final.
deu 376,5 joules. E teve overshoot. Aqui no gráfico dá para ver bem sutilmente, mas se você olha os valores, você considera, dá para ver certinho que teve overshoot. Então está considerando que teve overshoot. A segunda amostra, que está um pouco diferente o intervalo aqui delas, mas também a potência aqui está diminuindo um pouco, que provavelmente não estava assim tão estabilizada, mas está considerando essa parte final aqui dela. E também teve o overshoot, 377,6 joules. E a terceira amostra mesmo padrão das outras, com overshoot, e está razoavelmente estabilizada. Então agora a gente vai calcular. A média dos 3 ensaios foi 382,9 joules. Então a gente vai calcular agora o valor esperado teórico para comparar com o nosso valor. Então a gente pegou a tabela dos CPs da disciplina de Fisicoquímica mesmo. Então eu calculei, achei o valor de quantas calorias por mol seriam necessárias para fazer o aquecimento da temperatura média inicial até os 300 graus do ensaio. Aí depois converti de caloria para mol para joule por mol, depois para joule por grama e multipliquei pela massa da amostra. Então eu achei o valor que eu preciso, o valor teórico para atingir essa temperatura de 371 joules. Então o valor esperado de 371 joules e o erro relativo que foi 3,2% de erro entre o valor esperado e o valor que eu obtive experimentalmente. Também pesquisando na literatura dados sobre outras amostras, tem outras fontes de dado, por exemplo, esse livro aqui, ele apresenta já uma equação um pouco diferente, onde a gente tem em vez de ter um valor esperado médio aqui de 371, a gente teria um valor de 372,7 joules. Aí se usar essa outra fonte de dados, que aqui é a tabela do Toluquian e Rowe, então você teria aqui um valor de 2,7% de erro do valor esperado teórico pelo valor obtido experimentalmente. Só que e se a tensão fosse menor? Por exemplo, em vez de estar 6,6 watts, a gente tivesse 5,2 watts. A gente vai ter um pico bem menor de tensão. Vai ter aqui tensão por volta de 12 watts. Então, em vez de ter a pontinha do pico vai ser uma pontinha chanfrada aqui. Então, ela manteve um certo tempo em 12 watts. Essa primeira amostra... 347,2 joules foram obtidos, mas é um ensaio que foi bem ruim, ele na verdade precisaria ser refeito. Ele não estava estável, ele não manteve um patamar estável inicialmente aqui. Então não é um dado que não pode ser muito aproveitado. O segundo ensaio já estava bem melhor, já tinha um patamar aqui razoavelmente estável e o valor obtido foi de 364 joules. E o terceiro também a gente tem não teve um patamar aqui, tava precisando esperar estabilizar o calorímetro antes de fazer o ensaio. Foi 344 joules, mas estava muito ruim, não estava estabilizada a potência. Aqui tem uma média dessas 3 amostras que deu por volta de 5% de erro, mas o ensaio não estava bem feito, ele precisa repetir esse ensaio e eu acredito até que com a potência um pouco, com a potência máxima menor, talvez fique melhor a resolução da leitura, mas eu coloquei os dados aqui só para ilustrar um ensaio com uma temperatura mais baixa, o mesmo ensaio com uma temperatura não, com uma tensão mais baixa. E também a gente podia considerar se a tensão for maior, em vez de colocar os 6 watts, a gente coloca 9 watts aqui. Então ele vai dar um pico de potência
que vai aqui por volta de 25 watts. Então a gente tem um comportamento bem diferente do PID, que ele vai colocar a potência máxima. E também essa é a curva da potência média, não é a curva da potência que está acontecendo na hora, tá? Tipo, a soma dos 15 últimos valores, né? A média dos 15 últimos valores dos anteriores aqui. Então, ele liga em potência máxima e depois ele colocou energia demais, ele vai meio que desligar o calorímetro por um período bem curto de tempo. Então, tem uma parte baixa aqui da curva e depois ela estabiliza de novo num segundo patamar. E a temperatura aqui, a curva fica bem diferente. Aqui a temperatura com uma tensão bem alta. Mas você pode ver também que os patamares ficaram bem estáveis. Ficou bem interessante esse ensaio. Aqui a gente tem uma segunda amostra. Deu 388 joules. E foram feitas somente 2 amostras. Então teria, se considerar aquela fonte 1 de dados, em torno de 2,5% de erro. E se utilizar aquela segunda fonte de dados, em torno de 2% de erro, 2,1% de erro. Agora para uma outra amostra, por exemplo, a amostra de prata. É uma amostra já grande, 8,8 gramas, temperatura inicial de 21,7 graus Celsius. E é uma amostra de prata de 99% de pureza. E a amostra foi deformada plasticamente para ela adequar as dimensões que coubesse dentro do calorímetro. Então a gente tem aqui os 3 ensaios, o primeiro ensaio, o segundo ensaio e o terceiro ensaio. A média dos ensaios foi de 648 joules. Então a gente vai calcular a quantidade necessária para prata. Aqui não tinha prata na planilha do curso, então a gente usou a planilha lá do Toquilhão. E chegamos no valor aqui de 597,7 joules, que dá um erro relativo por volta de 8,5% de erro. Mas a prata também, se fosse com uma tensão menor, a mesma amostra de prata, todos os parâmetros, a mesma massa, só muda a tensão. Então a gente teria aqui o primeiro ensaio, esse daqui, 614,1, o segundo ensaio 552,2 e o terceiro ensaio 580,7. Aí que nesse caso o erro relativo ficaria em torno de 2,6% de erro. E agora o ensaio para amostra de chumbo, que é uma amostra de chumbada de pesca. A chumbada de pesca foi também deformada plasticamente com um martelo e uma bigorna, até que ela ficasse do tamanho certinho que coubesse dentro do calorímetro. Foram feitos 2 ensaios e a média de 368,5 joules. Aí calculando com a planilha da disciplina, a gente teve o valor esperado de 374,1 joules, que eram 30,5 joules por grama vezes 12,4 gramas. Então o valor obtido experimentalmente de 368,5 e o erro relativo foi 1,5% de erro para a amostra de chumbo. E por fim a gente tem a amostra de alumínio, que é uma liga 50-52, o alumínio naval que eles chamam no mercado, que tem por volta de 96,7% de alumínio. Só que nos cálculos a gente considerou aqui somente alumínio. O ensaio foi feito a 300 graus, então era esperado 269,25 joules por grama, e para a amostra de 1,6 gramas era esperado 451,3 joules. E a gente teve a primeira amostra de alumínio, a tensão do ensaio foi 6,6 volts. Então a gente teve o primeiro ensaio, o segundo ensaio, também razoavelmente bem estabilizada antes e depois do ensaio. E teve a média dos ensaios de 434 joules. E o erro relativo foi de 3,8% de erro. E aqui a gente tem um resumo das
das amostras que foram feitas. O zinco, a prata, o chumbo e o alumínio. Então o erro relativo por volta entre o máximo de 8,5%, que foi o da prata, e o menor, que foi o do chumbo, que foi de 1,5% de erro. Que foram os valores razoavelmente coerentes com a literatura. Então a gente tem também a sugestão de melhoria, o que daria para fazer para melhorar a resolução do calorímetro e o que poderia. Primeiro, realizar mais testes nas mesmas amostras, em outras amostras, variando a tensão, colocando vários valores de tensão e analisando com overshoot e sem overshoot qual seria a melhor tensão para realizar o teste e qual seria o protocolo de medição adequado para obter os melhores valores. Por exemplo, será que esse protocolo que eu utilizei aqui de considerar até o overshoot, até quando volta, será que esse é o melhor protocolo ou teria uma outra maneira melhor de medir que obtivesse menos erro? É uma sugestão de melhoria. O outro também é implementar no próprio site, no próprio software, todo esse protocolo de medição. Então, depois de determinado um protocolo adequado de medição, ou esse protocolo que eu usei, um protocolo um pouco melhorado, implementar isso no próprio software e depois ele já calcula automático o valor. Você não precisa ficar exportando para o Excel e ficar vendo na planilha os valores. Com o protocolo pronto, dá para fazer a implementação automática no software. Também uma coisa para melhorar o calorímetro, verificar a precisão do termopar. Não foi medido em tempo nenhum se o valor medido do termopar realmente é coerente com o que está lá, ou se o termopar tem um erro muito grande, alguma coisa do tipo. A mesma coisa para o sensor de corrente. Está sendo usado a corrente, como é um sensor que já tem uma calibração, já tem um shunt lá com o valor fixo, então não foi feito nenhum tipo de calibração no sensor de corrente. Mesmo porque é muito complicado achar um sensor de corrente que meça assim, na ordem de, por exemplo, esse calorímetro vai até em torno de 5 amperes, que ele consiga medir na escala de miliampere uma tensão de 5 amperes. Que geralmente os multímetros comuns medem na ordem de 100 miliamperes, 300 miliamperes, que conseguem medir na escala de miliampere. Quando passa para a escala de ampere já é um pouco mais complicado achar um instrumento de medição correto para poder calibrar o calorímetro. Então foi utilizado a precisão do sensor de corrente, mas também é interessante ver se esse sensor de corrente realmente está correto. Aí também verificar, será que o termopar está localizado na altura correta, a amostra está posicionada numa altura correta dentro do calorímetro? Será que tem um gradiente de temperatura dentro do calorímetro ou será que está legal e está constante a temperatura lá? Existe um tamanho ideal de amostra que os resultados fiquem mais coerentes? Aí essas são algumas das sugestões para a melhoria do produto. E isso é tudo que eu tinha para apresentar por agora. Todos os arquivos estão no GitHub. E é isso. Muito obrigado por ter assistido.